Você vê eh, que com o tempo, né, os discursos dos candidatos, essa ideologia, essa coisa mais rede social, essa coisa mais viral, você acha que a gente tem hoje um papo muito mais raso do que a gente via na política antes dos anos 10, aí vamos dizer assim, antes das redes sociais? Porque eu vejo que eles usam muito do artifício hoje de uma conversa mais fácil, né, se prendem até em pautas de ideologia, porque, cara, isso fica muito mais fácil da galera entender as coisas, né? Em vez de eu conversar sobre a economia do Brasil e eu falar sobre, cara, sei lá, sobre família ou sobre a luta LGBT, fica mais fácil, né? Dos índios e como que você vê isso? Você acha que o negócio foi ficando um pouco mais raso e mais indo para esse lado da ideologia mesmo? É, vamos botar assim, a distribuição da inteligência e do conhecimento ela é desigual, né? Ela é como se fosse uma pirâmide. Portanto, a internet ela permitiu que exista espaço para tudo. Então, se eu quiser procurar discussões muito aprofundadas, como não havia nos anos até os anos 2000, eu vou achar coisas sensacionais. Pô, você consegue, no próprio YouTube, para não ir muito longe, você cavucar vídeos, pesquisas, entrevistas, debates com professores, teses novas estão surgindo, você vai encontrar. Você consegue encontrar uma cena muito viva. Ok, agora, assim, isso aí é restrito a uma minoria no Brasil, de poucos milhões de pessoas, eu diria 1 a 2, 2 milhões de pessoas no máximo, estourando, no mundo mais, claro. Só que aí você também, como ela é democratizante, as redes sociais, ela faz com que uma massa gigantesca de pessoas consuma conteúdo imbecilizante, né, que é natural. As pessoas consomem conteúdo de massa, as pessoas assistem Big Brother, porque é um produto de massa, as pessoas, sei lá, vão ouvir, pisadinha, coisas assim, né, porque é um produto de massa, é o Sim, é Sim. fácil, né, fácil de fácil consumir, né. absorção. E aí, o problema é que isso bate na nossa cara muito mais fácil, porque as redes sociais te permitem interagir com esse mundo pop o tempo todo, ele tá na Sim. tua cara o tempo todo. E você, por mais que você tente se isolar do mundo, construindo alguns conteúdos melhores, você não consegue. Então, é é é uma é uma dádiva que vem com uma maldição. Então você consegue ter camadas de discussão. Hoje, para você produzir política, você tem que criar as camadas dela. Então, nós fazemos assim, o topo nosso, a gente tem uma revista impressa que não tem nem conteúdo online, a pessoa paga, faz assinatura para ler um material de ponta nosso, para entender sobre mundo, sobre passado, sobre futuro. Beleza, a revista Valete tá lá. Agora, eu tenho que ter criadores de conteúdo nosso fazendo reels diários. Eu sou pré-candidato, tenho que fazer reels o tempo todo. Tem que fazer 5, 6 vídeos por dia para me tornar mais conhecido. Não vou vender a mãe nos reels, mas tem que ser Sim. popular, né? Você tem que ficar conhecido, não tem muito o que possa ser feito. Né, tento criar para as pessoas a jornada da base ao topo. Não que todo mundo da base vá para o topo, isso não existe. Não, nem tem como. Mas pessoas vão ficar no meio, pessoas vão ficar mais aqui, outras vão ficar ali. Acho que você tem que ser completo na forma como você passa a sua mensagem. Mas, para te responder de maneira clara, o debate está muito ruim hoje? Sim. E o debate tende a ficar pior? Sim. É triste, mas é verdade. Vai ficando cada vez mais raso. Vai porque não há. Tem um problema, que é o seguinte: a política ela era um mercado fechado. É igual ao conteúdo. Vamos dar um exemplo. Antigamente você assistia as coisas na televisão. Sim. E a televisão tinha um domínio completo e ela fazia a própria grade. Você tinha, querendo ou não, um apelo para, né, audiência e tal, mas no fim do dia você tinha um grupo de pessoas que concentrava o que poderia e o que não poderia ser feito. Hoje, qualquer pessoa fica aprendendo quais são as regras de algoritmo para poder ela viralizar seu conteúdo. E você consegue medir isso o tempo todo. É como se soubesse quantos likes teve o programa do Gugu hoje, sabe? Sim. Sim. Então, hoje você consegue ver, e aí as pessoas ficam validando as outras socialmente mediante uma escala de fama e conhecimento. E isso faz com que em quase todas as áreas você tenha pessoas que são mais influencers do que um profissional daquela área. Total. Então, na política é isso. A política, a maior parte dos políticos da nova geração não são políticos, eles são influencers. E que eu repito, qual é a função social do Nicolas Ferreira? Ele é um influencer que produz conteúdo sobre política. É isso. Qual a função da Erika Hilton? Ela é uma influencer que produz conteúdo. Ela, né? A gente tem que ser bacana. Sobre política. Isso. Agora, factualmente, as pessoas se sentem inspiradas a produzir um conteúdo sobre política bom ou atuar politicamente bem, ou, na prática, ser famosos. Uhum. As pessoas entendem que o poder é a fama dessa pessoa. E isso é muito ruim.
Porque aí todo o sistema de incentivo é para que a pessoa crie conteúdos imbecilizantes, reduzam a prática política a criar conteúdo, e aí nada transforma a vida das pessoas. Então repara, um político de direita que não cria nada, a função dele é torcer para ter sempre uma confusão no dia, para ele poder ter uma pauta para gravar. Sejamos honestos, eu sou um político de direita. De esquerda também, os do PSOL são todos assim. No dia ele tá, hoje não teve nada, hoje não aconteceu nada, porque os caras querem gravar. A função social de um político é gravar. A maior parte dos gabinetes dos políticos de direita e de esquerda no Brasil são estúdios. Estúdios de gravação. Então ele fica lá, grava o vídeo. Tô indignado. Ó a esquerda aí que hipócrita. Olha, essa direita é fascista. É isso. E a gente tá pagando por isso. Essa é uma sensação muito ruim que dá. Que é uma sensação de que não vale a pena você trabalhar. O Kim Kataguiri, a gente citou ele no começo, ele trabalha igual um cachorro. Agora, as pessoas dão mais valor se um deputado grava um vídeo, se for de direita. Olha só, Xandão, vagabundo, acabou. Sério, o Farrur, eu nem tenho nada com ele, eu achei um sujeito engraçado, um cara com bigodão lá do Paraná, um policial. Ele ficou gravando uns vídeos, Workaro, seu safado, aí ele foi fazendo umas musiquinhas. Milhares, assim, de curtir milhões de views pra nada. Então, a política, vamos dizer, isto aqui fez a política se tornar um negócio muito retardado. Muito. E a gente precisa mudar isso. A gente fala muito em reforma política pra mexer com corrupção, pra mexer com o impacto do centrão. Só que e o impacto dos caras que nem estão envolvidos nos escândalos de corrupção? Que eles só tornaram a política uma grande imbecilidade. Erika Hilton, acho que é um exemplo. Imagina, você ir pra uma comissão da mulher só pra ser afrontosa. Eu sou afrontosa, eu sou uma trans na comissão da mulher. Pelo amor de Deus, isso é muito estúpido. Então, como assim, realmente precisa mudar. Eu tenho algumas ideias pra mexer nisso, mas definitivamente ser famoso não tem que ser um qualificante para você ser um político. Não deveria, em nenhuma medida. Eu queria até me aprofundar um pouco nisso de o que existe hoje que está totalmente errado na sua visão e que, independente de quem ganhar, provavelmente não vai mudar. Uau, pô, é tanta coisa, mas eu posso começar com um, assim. Primeiro que vem na cabeça, compra de voto. Oi? Compra de voto. A compra de voto ela é a base da democracia brasileira. Existe compra de voto hoje? Pelo amor de Deus, na verdade, só existe compra de voto. Quanto mais você desce na pirâmide social, mais a compra de voto está presente na vida das pessoas. O Brasil provavelmente é a democracia no mundo que mais tem compra de voto. E você tem a compra de voto, vamos dizer, estrito sensu, que é chega a época da eleição e uma família vai receber uma grana do cabo eleitoral ligado ao político. Então, em geral, o político ele paga aquilo que ele chama de lideranças, ele pega uma grana com caixa 2 e a liderança vai na casa das pessoas. Quantos votos vou trazer aqui? Pô, tem minha família toda, umas 7 pessoas. Vou dar aqui então, R$600, leva a volta a família inteira. Às vezes R$1.000, dependendo da eleição, especialmente eleição de vereador. Isso é a compra de voto estrito sensu. Ela acontece muito em cidade pequena e muito em cidade pobre. Muito. Em geral, em cidade pequena e pobre, cidades, por exemplo, do Nordeste, as pessoas empregadas na prefeitura, elas fazem esse trabalho de cooptação e compra da galera. Beleza, isso é a coisa 1. A coisa número 2 é a compra de voto, aí eu falo mais lato sensu, né, no espírito mais aberto, que ela acontece ao longo dos anos, que funciona assim. Você elege um vereador, eventualmente você vendeu o teu voto pro vereador. Aí furou o pneu da tua Kombi. Aí você vai no vereador, furou o pneu da Kombi, o vereador vai ver o pneu da Kombi pra você. Olha, eu tô de mudança, eu preciso arrumar um carreto. O vereador vai arrumar o carreto. Olha, quebrou o telhado da minha casa, ele vai arrumar o telhado da tua casa. Aí de onde vem o dinheiro que esse cara fica resolvendo as coisas? É aí que a gente começa a entender o mecanismo da corrupção no Brasil. O mecanismo da corrupção não é só um político grandão que tá ele próprio, vamos dizer, precisando roubar, botar o dinheiro no bolso. Lógico que isso acontece. Só que existe uma estrutura toda. No fim do dia, esse político grandão, vamos supor, um deputado federal, que tá envolvido no escândalo do INSS. Esse cara, ele tem uns 20 prefeitos ligados a ele no interior, ou 15, o número varia. E esses caras têm outros tantos vereadores. O dinheiro tem que fluir do topo para a base. Então tem que ter uma empreiteira ligada a esse deputado que vai operacionalizar a emenda dele com o prefeito daquela cidade e um pedaço, a reserva técnica, vai ser separado ali como superfaturamento. E aí você vai pegar isso em cash e aí você toca com a sua base. Aí chega pro vereador, você tem 200 conto aí para gastar, ou o próprio vereador participa de um contrato com a prefeitura. E aí cada um cria o que eles chamam de estrutura, que é essa estrutura de atendimento aos eleitores nas cidades, que acontece ao longo dos anos, é um processo. Você tá na base do prefeito, ajuda isso. Isto é a base da democracia brasileira. E isso, a não ser que entre alguém, no caso, eu tô propondo isso, que criminalize muito tudo isso,
E isso vai continuar distorcendo totalmente o sistema político brasileiro. De modo que aquilo que a gente chama de centrão continue mandando na gente para sempre. E de modo a você ter um país em que metade dele é não funcional. Metade do Brasil não funciona, vamos ser sinceros. Metade do Brasil, ele vive do dinheiro extraído de outra metade do Brasil. E ele pouco trabalha, as cidades são são CNPJs para ficar operando emenda. E você tem clãs, né, grupos familiares que ficam disputando ali e ganhando dinheiro com esse jogo. É basicamente isso. Isso é um jogo que custa centenas de bilhões por ano. Se a gente olha direitinho o custo, põe no papel, o valor é assustador. E esse é um jogo que precisa acabar. Acho que essa seria a grande reforma a se fazer. Agora, se eu não ganhar, esse assunto nem sequer é mencionado pelos outros candidatos. Esse assunto sequer existe. Não é uma preocupação para eles. Agora, não existe nenhuma reforma política que não passe por resolver isso que eu tô falando aqui. Cara, É real. que outro absurdo, assim, que tem hoje? Eu quero saber essas coisas, é curioso. Mas tem muito, né? A gente tá no Brasil, dá pra gente fazer um programa inteiro só disso. 100 absurdos do Brasil. Eu contei 2, eu posso amarrar, vou fazer uma coisa legal, vou amarrar uma coisa na outra, né? O político influencer e o político comprador de voto, né? Quando a gente surgiu lá em 2015, 2016, a gente falou, cara, a gente tem que entrar na política usando as redes sociais pra colocar gente nova, sangue bom na política. Ledo engano, inocentes, né? Primeiro, o que aconteceu? Ora, se você usa a rede social como uma ferramenta, outros vão usar e todo mundo... E você tem limites. No começo tinha limite, pô, vamos fazer um negócio sério e tal. Só que alguém cruza o limite e todo mundo vai alargando o limite, levando pro absurdo. Até o ponto da gente ter, por exemplo, sei lá, teve nele... A Janela Pascoal fazia campanha para um candidato chamado Coringa Reaça nas eleições de 2022, que era basicamente o Coringa do Batman, que eles iam ser reaça. São figuras patéticas da direita que foram levando o discurso apenas para aquilo que é viral e atende o desejo das pessoas de entretenimento nas redes sociais. Isso virou um problemão. Até que o Centrão, o mesmo que faz essa operação de grana, falou, e se eu também gravar esses vídeos idiotas? E aí surgiu o prefeito de Recife, o João Campos, o Manga, o próprio Topázio lá de Florianópolis, que é o prefeito do Centrão pop nas redes sociais. Que é uma mistura de... O Manga é famoso. Manga colossalmente famoso. E assim, o Manga é um ladrão que desviava a grana da saúde através da igreja da esposa. A gente olha isso aqui e fala, cara, é tudo errado. O cara desvia a grana da saúde através de uma igreja. Esse cara, né, tem que ir muito pro inferno, assim, não há o que dizer. Esse cara é um canalha. Mas ele nem liga. Ele continua fazendo os vídeos dele de humor e as pessoas defendem ele. Porque o entretenimento fala mais alto do que isso. Então, no fim, olha a volta que as coisas deram. As redes sociais se tornaram um instrumento daquele próprio sistema que eu estava descrevendo, de manutenção dele no poder. E aí volto pro começo do podcast. A cena do Flávio Bolsonaro, nem sei se dava pra botar isso na edição, dançando num evento lá no Nordeste. O que ele tá fazendo com isso? Ele tá fazendo Manga. Ele tá fazendo João Campos. Ele tá entendendo, pra eu pegar esse eleitor despolitizado, é dançar, é meio boçal. Isso vem com preço. Você não vai alterar o jogo como ele é. Você nunca vai ter uma reforma fiscal concreta, sabe? Pra gente ter aquele Brasil que a gente fala, pô, fiscalmente responsável, sem usar a marretada da taxa de juros cair de maneira concreta lá pra baixo, curva de dívida resolvida, a gente só focar em gente competitiva. Você não vai ter isso se aquele outro assunto não for resolvido. Mas ninguém quer olhar pra esse outro assunto. Esse outro assunto, todo mundo finge que não existe. E aí ficam com aquela coisa tipo, não, mas o Kassab tem um plano. O Kassab é literalmente isso. O Kassab literalmente é o cara que tem o maior número de prefeitos no Brasil e os prefeitos do Kassab vivem disso. Então, o sistema é foda, parceiro do Tropa de Elite, esse é o sistema. O sistema é esse. O sistema, a gente vê as engrenagens de cima, o Xandão com uma toga, tá, mas vamos lá embaixo, vamos lá no chão de fábrica, vamos sair da sede, vamos lá pro chão de fábrica, vamos falar com o peão. O peão é o vereador. E o jogo é esse. E esse jogo tá todo entrelaçado.